Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos aqui para o 9º capítulo do nosso livro As Dores da Alma, do nosso Francisco do Espírito Santo Neto, através do seu benfeitor Hamed. Solidão. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de soledade, mesmo rodeados das pessoas mais importantes e queridas de nossa vida. Na autorrejeição, esquecemos de perceber a presença de Deus vibrando em nossa alma. Logo, anulamos nossa força interior. É como se esquecêssemos a consciência de nós mesmos. Para que nossa essência emerja, é preciso abandonarmos a nossa compulsão de fazer-nos seres idealizados, nossa expectativa fantasiosa de perfeição e nosso modelo social de felicidade. Porque somente assim exterminamos o clima de pressão, de abandono, de tensão e de solidão que sentimos interiormente, para transportarmos-nos para uma existência de satisfação íntima e para uma indescritível sensação de vitalidade. Ou seja, esse capítulo da solidão, nesse específico, ele está tratando mais da convivência, né, do casamento. E ele está querendo dizer que no dia a dia do casamento, tu quer te tornar a super esposa, a super mãe, que atende, que faz tudo, que sabe todas as respostas. E no fundo, a gente não sabe todas as respostas, nós não somos uma máquina, nós falhamos também, só que nessa compulsão de querer agradar, a gente acaba idealizando que somos super mães, super esposas e nós não admitimos o nosso erro. E isso acaba nos tornando solitárias. Como tá nessa foto. Tá, você fez tudo o que esperavam de você, mas você tá feliz? A renúncia de nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. O ser idealizado é uma fantasia mental, o esforço metódico para sustentar essa versão idealizada é responsável por grande parte dos nossos problemas de relacionamento conosco e com os outros. Como nós queremos nos idealizar, se eu sou uma super mãe, eu posso cobrar do meu companheiro que ele seja um super pai, ora bolas. Então eu começo a cobrar os outros. E se eu estou cobrando os outros, é um indicativo que lá no fundo, eu estou me cobrando primeiro. E eu trouxe essas afirmações que vêm lá do primeiro capítulo da crueldade desse livro, onde ele diz que nós devemos exercitar, dizer: eu não sei, eu não compreendo, eu não concordo e eu não me importo. O que é extremamente difícil de falar quando nós achamos que nós sabemos tudo, capaz que eu vou dizer eu não sei. Então, é um resgate lá do capítulo da crueldade para que nós comecemos a pensar nas coisas que a gente vai afirmando. Às vezes a gente nem sabe a resposta, mas o nosso inconsciente traz alguma coisa que a gente nem sabe se é a resposta, mas a gente diz, porque lá no nosso inconsciente está dizendo:
Que tu, Tamara, tu não vai responder, né? Logo tu, como assim? São seres idealizados que nós criamos. Entre todos os problemas de convivência, o de casais talvez seja um dos mais comuns entre as pessoas. Todavia, todos nós queremos companhia e afeto. Mas para desfrutarmos uma união amorosa, madura e equilibrada, é preciso respeitar o direito que cada criatura tem de ser ela mesma, sem mudar as suas predileções, ideias e ideais. E aqui botei um exemplo da moça querendo uma coisa e o rapaz querendo outra coisa. E eles bravos, um com o outro. E não tem por que ficar bravo, cada um pensa de um jeito, cada um tem um ideal para si. Eu tenho um relato particular para fazer dessa parte. Teve uma época que eu era noiva e o meu noivo ele é ainda, de uma outra religião. E eu sou espírita. E eu não me importava de ir na igreja dele. Eu até me oferecia, eu vou contigo na tua igreja. E ele dizia, não, tu não é da minha religião, tu é espírita, eu não admito que tu vá comigo. Eu disse, mas eu não me importo de te fazer companhia, de ir contigo. E ele não aceitava. Até que um dia ele falou para mim que quando a gente casasse, que eu não iria mais frequentar a minha religião, que eu iria ter que escolher a religião dele. E aí eu não gostei e nós nos separamos, porque eu acho que se ele me conheceu assim e se eu escolhi manter essa minha posição, ele não tem que mudar, assim como eu também não tenho que mudar a dele. A complexidade maior das dificuldades nos matrimônios talvez seja a não valorização dos verdadeiros sentimentos, que força um dos parceiros, ou mesmo ambos, a contrariar a sua natureza para satisfazer as opressões, intolerâncias e imposições do outro. Ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o cônjuge quer ou decide. E aí o autor traz a questão 697 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. E os espíritos responderam: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural, ou seja, a lei de Deus é a lei natural. A lei do casamento é uma lei humana. Tanto é que, se formos pesquisar o casamento em outras culturas, em outros países, tem casamentos diferentes, onde um homem tem várias mulheres e isso é extremamente natural porque faz parte da lei daquele lugar. Então, o casamento é uma lei humana, não é uma lei natural, uma lei de Deus. Tanto é que tem vários tipos de casamento. Há uniões em que o divórcio é compreensível e razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade e somente na busca egoística de sexo e prazer. São diversos os equívocos e desencontros humanos. Em outros casos, há anos de atitudes de desrespeito e maus tratos, como também há os que impedem o crescimento do outro. Se a relação chega a esse ponto de desrespeito, de anulação do outro, eu acho que o divórcio seria o mais recomendável para os dois lados. São variadas as necessidades da alma humana e muitas vezes é melhor que os parceiros se decidam pela separação a permanecerem juntos, fazendo da união conjugal uma hipocrisia e um verdadeiro tormento. No entanto, em todas as atitudes ou acontecimentos da vida, só a própria consciência do indivíduo pode fazer o auto-julgamento, ou seja,
com base nas carências, necessidades e dificuldades da vida. A 2. Decidir se deseja continuar ou partir. Lembremos-nos de que a solidão aparece quando negamos nossos sentimentos e ignoramos as nossas experiências interiores. Essa forma comportamental tende a fazer-nos ver as coisas do jeito como queremos ver, ou seja, como nos é conveniente, em vez de vê-las como realmente são. Se devemos permanecer ou não ao lado de alguém, é decisão que se deve tomar com espontaneidade, harmonia e liberdade, sem mesclas de medo ou imposições. E aí chegamos no fim desse capítulo da solidão, tem mais um. E aí eu coloquei 2 perguntinhas para nós pensarmos, né? Em que momentos do dia eu sinto solidão? Vamos parar para pensar. Não é eu estar sozinha, eu sozinha. É em que momentos do dia eu sinto dentro de mim esse estado de solidão. Pode ter várias pessoas na minha volta e eu sentir solidão. O que eu poderia fazer para não sentir solidão? A partir do momento em que eu vi, eu sinto solidão nessa situação, tá? E o que eu poderia fazer nessa situação para não sentir isso? Né? Fica de tema de casa. E outra sugestão é, vamos fazer de conta que que nós somos o nosso anjo da guarda. Nós somos o anjo e a Tamara está aqui deitada dormindo. Só que a Tamara teve um encontro com seu anjo. E, no caso, eu sou o anjo, né? Agora eu estou fazendo o papel do anjo da Tamara. Qual seria o conselho da Tamara, anjo, para a Tamara? Qual seria o conselho para ela não sentir mais solidão? Eu fiz esse exercício e a Tamara, anjo, sugeriu que ela fizesse as coisas que ela gosta, que ela pensasse mais nela, no que ela gosta de fazer e que ela conversasse mais, cantasse, sorrisse e que ela olhasse mais para o espelho, olhasse mais para ela. Foi muito interessante essa experiência, recomendo a vocês tentarem e ver o que a pessoa anjo de vocês vai responder para vocês. Então é isso. Se experimentem, façam os exercícios, fiquem com Deus, muita paz e muita luz a todos. E um beijo.